Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez em uma Dicas no TEDs. E a gente vai estar aqui hoje para novamente estar passando algumas ferramentas do Windows, algumas configurações no Windows para a gente estar melhorando o desempenho dele, certo? Dependendo do seu computador, você fizer essas configurações, ele vai melhorar de uma forma que você vai ser muito perceptível, porque você vai fazer esses passos que eu vou passar hoje e ele vai dar uma melhorada, certo? Contando, adicionando o que eu passei no Dicas no TEDs passados, né? Nos vídeos passados. Então, se você adicionar aquilo que a gente passou nas outras dicas no TEDs, adicionando mais esse dia de hoje, seu computador vai ficar melhor ainda, né? Mais do que ele já ficou nas aulas passadas, certo? E aí eu quero passar para vocês esse scriptzinho aqui de hoje, da nossa dica de hoje, certo? A gente tem alguns comandos aqui, ó. Primeiro a gente vai começar com o Windows R, certo? A gente digita, aperta a tecla Windows e depois aperta a tecla R, e aí vai abrir essa caixazinha para nós, ó, essa caixinha aqui, certo? O que essa caixinha faz? Deixa eu só... Essa caixa aqui, pessoal, ela abre a caixinha executar. Significa, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso de internet e o Windows o abrirá para você. Ou seja, você passa comando por essa caixazinha de texto e ele vai executar algo que você queira. E o que a gente quer? A gente quer abrir uma pasta no nosso Windows que se localiza arquivos temporários na qual o Windows guarda para a gente, né? Arquivos temporários, mas que acabam não sendo reutilizados e aí acaba com que o Windows fique devagar, porque tem muito arquivo temporário naquela pasta e aí seu Windows vai acabar ficando devagar, porque você nunca apaga aquela pasta. Então hoje a gente vai abrir essa pasta que se chama temp, certo? E o que tiver lá, pessoal, o que tiver lá dentro daquela pasta a gente vai apagar. Então eu vou passar algumas coisas para vocês. Primeiro a gente vai apertar o Windows R, né? E vai copiar a palavra temp aqui dentro. Também aqui dentro eu vou digitar temp, certo? T-E-M-P. Eu vou apertar OK. Olha o que aconteceu. Aqui, pessoal, nessa pastazinha eu tenho apenas 4 arquivos, né? 4 arquivos temporários. Mas no de vocês, pessoal, muito provavelmente vai ter mais de 100 arquivos aqui dentro, muitos arquivos, vai ter muito arquivo aqui dentro, certo? Então você vai apertar para selecionar todos esses arquivos que vão estar aqui. No meu está poucos porque eu já apaguei, certo? Tenho o costume de apagar. Então eu vou apertar qual tecla? Eu vou apertar o Ctrl e o A, certo? O que o Ctrl A faz? Ele seleciona todos os arquivos de um local. Então se eu estou nesse local, nessa pasta temp, eu vou apertar Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Pessoal, eu quero apagar esses arquivos, mas eu não quero levá-los para a lixeira, porque eles já são arquivos desnecessários, né? Então não vou ocupar a minha lixeira. Como é que eu faço? Eu aperto a tecla Shift, acompanhada depois do Delete. Então, qual é a diferença do Delete para o Shift Delete? O Shift Delete ele vai apagar os meus arquivos permanentemente, ou seja, ele não vai para a lixeira, ele já vai ser apagado permanentemente. É como se você apagasse um arquivo, fosse lá na lixeira, depois da lixeira você fosse esvaziar ela. Então aqui é mais prático. Então o Shift Delete ele já apaga o meu arquivo permanentemente. Então eu aperto sim, ó. Aí o que vai acontecer? Ele vai me dizer que esses arquivos estão em uso, certo? Aí eu boto aqui, ó, fazer isso para os itens atuais, porque eles estão em uso com o sistema. Eu aperto em ignorar. Então o que for desnecessário, ele vai apagar, ó. Lembra que aqui tinha 4? Então o que era desnecessário ele apagou, certo? Aí, mas primeiro, pessoal, quando vocês apertarem Ctrl A e apertar Delete, ele vai pedir uma permissãozinha. Ele vai perguntar assim, ó, você quer apagar os arquivos do sistema, alguma coisa assim. Aí você vai apertar sim, pode apagar. Depois ele vai perguntar se você quer apagar, ó, dessa forma que a ação pode ser concluída e tal, não sei o que, pode danificar, mas não danifica porque são arquivos temporários. Então você aperta fazer isso para os itens atuais e aí bota excluir. Ele vai perguntar, mas esse aqui ele está me perguntando porque são arquivos do Windows, arquivos que estão executando. Então nessa pergunta aqui, ó,
porque estão abertos com o sistema, você aperta fazer isso para todos os itens atuais e ignora, porque se você tentar apagar, ele não vai apagar, porque são itens necessários. Então, pessoal, aqui tem poucos itens porque eu já apaguei, certo? Mas no de vocês pode ter milhares. Aí a gente vem aqui, ó, vamos apertar novamente o Windows R, vai abrir a minha caixinha, né? E eu vou digitar a palavra agora temp, só que entre a palavra temp eu vou colocar, antes da palavra temp eu vou colocar o porcentagem e depois do tempo eu vou colocar a porcentagem novamente. Então eu vou apertar OK. Olha só, pessoal, no porcentagem, temp, porcentagem, olha a quantidade de arquivos que eu tenho temporários aqui, pessoal. Eu tenho 696 itens. Como é que a gente vê quantos itens a gente tem numa pasta? Aqui, ó, 96 itens, desculpa, bem aqui, ó, 696 itens, ok? Então, a gente tem tudo isso de arquivos desnecessários, né? Arquivos temporários, ok? Então, vamos selecionar tudo. Como é que seleciona tudo? Ctrl A, Shift Delete. Vai perguntar se eu quero apagar permanentemente, eu quero. Vai apagar, ó, e aí vai finalizar com esses arquivos aqui. Então, eles são o que? Eles são arquivos que estão abertos em algum programa e estão em uso, certo? No caso, são abertos em um programa que eu estou usando agora. Então, eu boto fazer isso para todos os itens atuais e eu vou ignorar eles, porque eles estão sendo usados. E aqueles outros itens, os que restaram, né? Eles não estavam sendo usados e eles eram desnecessários e eles eram temporários, certo? Desculpa tanta palavra, mas é isso. São arquivos temporários desnecessários. Certo. Então qual é o outro comando? Eu vou apertar novamente o Windows R. Eu vou digitar essa palavrazinha aqui, ó, prefect. Vou copiar daqui. Vou dar um zoom. É essa palavrinha, ó. Prefect. P-R-E-F-E-T-C-H. Eu vou dar um OK. Olha só a pergunta que eu estava falando para vocês. No momento você não tem permissão para acessar essa pasta. Mas aí você aperta continuar. Porque aí vai ser do administrador. E olha só, a gente tem aqui 248 itens. Então a gente seleciona Ctrl A, ok? Aperta o Shift Delete, sim. Aí os itens que eu não posso apagar, eu aperto fazer isso para todos os itens atuais e ignoro, ok? Vou só verificar como é que está a live, está tudo ok, vocês estão me ouvindo. Vou ver os comentários aqui. O que acontece se eu escolher essa parte que tem no meu, se chama System 32? Pessoal, nunca, jamais nunca jamais apaguem essa parte que o nosso aluno está falando aí, certo? A pasta System 32, por favor. É uma pasta com várias aplicações do sistema operacional. Por exemplo, a gente aprendeu que o sistema operacional ele é um conjunto de programas, né, que se fazem necessário para acontecer tudo que está no meu sistema operacional. Por exemplo, são vários programas que eu faço acontecer o meu sistema, certo? Isso aqui é um programa, ó. Isso aqui que está abrindo essas configurações é um programa, certo? O próprio Windows Explorer, ele é um programa. O bloco de notas, ele é um programa que já vem com Windows, certo? Então eu tenho vários programas que compõem o meu sistema operacional. E aquela pasta em específico, ela contém, além dos programas do meu sistema, ele contém pastas altamente importantes para o sistema rodar, certo? Eu estou simplificando aqui a pasta System 32, certo? Caso vocês queiram alguma resposta mais elaborada, essa é simples, mas tem pesquisas mais avançadas. É só pesquisar a pasta System 32 na internet, certo? Fugindo um pouco do assunto, mas vamos continuar. Então eu digitei prefect, eu apertei, né? Ó, Windows R. Eu fui lá e digitei a palavra prefect, apertei no OK, apaguei tudo, agora só tem uma, fecho. E aí agora, pessoal, eu vou passar uma dica muito importante. A gente aprendeu várias dicas sobre como melhorar o sistema, mas hoje é muito importante. Por quê? Porque a gente vai fazer uma limpeza de disco. E a limpeza de disco, pessoal, ela reconhece arquivos que são desnecessários, como por exemplo arquivos de otimização, arquivos que são guardados em cache. E a gente já pode falar um pouco sobre cache, que cache é a memória que o meu computador guarda para trazer resultados prontos. Por exemplo, o computador ele sabe quanto é 2 mais 2 porque eu já calculei 2 mais 2, certo? Então ele guarda o resultado 4 para quando eu querer esse resultado de 2 mais 2 novamente, o resultado já está pronto, certo?
Mas ao tempo que o sistema vai guardando informações, essas informações às vezes desnecessárias, o meu computador vai ficando devagar, principalmente se você tem um HD. Então, o conselho também que eu passo para vocês é que usem o SSD, que o SSD é um disco rígido, né? Mas ele é como se fosse um pendrive, ele tem uma memória flash, é um conteúdo vasto, mas saibam que um SSD ele é muito mais veloz, o seu sistema vai rodar muito melhor do que um HD. Então, se você puder trocar um HD por um SSD, é melhor. Você percebe a diferença até mesmo no menu inicial. Em um HD, às vezes demora a abrir o computador, demora a abrir o menu inicial, o Windows Explorer, e isso é o HD. O SSD, pessoal, ele liga o meu computador em 2 segundos, 3 segundos, dependendo do programa que eu instalo para iniciar, certo? Então, assim, o SSD é muito melhor. Mas vamos dar continuidade. Como é que a gente faz a limpeza de disco, né? A gente pode vir aqui, ó, no Windows Explorer, ok? E aqui ao lado a gente percebe que temos as opções de disco, né? A gente tem o disco local C. Então, sempre que vocês verem um discozinho, ó, com o Windows 10 aqui em cima dele, tá vendo? Esse disco é onde está localizado o meu sistema operacional. Então eu tenho dois discos, ó. Eu tenho um SSD, que é esse disco local C, e eu tenho um HD normal, que é o arquivos. Então eu quero fazer a otimização nesse disco local C. Eu quero fazer a limpeza desse disco. Como é que eu faço? Eu aperto com o botão direito, eu abro as propriedades. Logo após, pessoal, logo de cara, em geral, eu tenho a opçãozinha aqui que eu estava falando para vocês, a limpeza de disco. Então eu clico nela. O que acontece? Ele vai, né, calcular o que tem de arquivo desnecessário, o que tem de arquivo temporário. O de vocês, pessoal, pode estar com mais arquivos, com muita coisa, mais do que eu, porque você provavelmente não possa ter já feito essa limpeza, ok? Então, assim, você vai selecionar logo de cara, deixar selecionado o que o computador deixou selecionado para você, ó. Cache, relatórios de erros do Windows, arquivos de internet temporários. Aqui temos em seguida, ó, arquivos de otimização de entrega, você deixa marcado e já vai marcar para você. Mas cuidado aqui, pessoal, ó, cuidado nessa hora. Tá vendo aqui que ele marcou downloads? Não, desculpa, ele não marcou. Ele disponibilizou para marcar downloads. Então assim, eu tenho 9 GB de downloads, pessoal. Eu vou apagar essa pasta? Ela é desnecessária? Não. Se eu baixei coisas da internet, se eu tenho programas, eu tenho vídeos, eu tenho imagens, eu não vou apagar. Então ela está aqui disponível, mas você provavelmente não vai querer marcar essa pasta, certo? Aí a lixeira, eu já deixo marcada, ela tem 400 MB. Aí aqui eu tenho arquivos temporários já marcado, miniaturas, deixo também marcado. E aí, pessoal, eu aperto OK, ó. Excluir arquivos. Vai acontecer a limpeza de disco, vai demorar um pouco. Pessoal, aqui aconteceu muito rápido porque eu tenho um SSD. No de vocês, a análise de lixos, a análise de arquivos desnecessários pode demorar. A minha análise durou um segundo. É porque o meu sistema operacional está instalado no SSD, ok? Então assim, ó, já acabou de fazer a limpeza. Pessoal, eu falei para vocês que a limpeza de disco, ó, né? A gente selecionou esses arquivos e eles foram apagados, certo? Mas se eu quiser ir a fundo, se eu quiser apagar realmente o que está deixando meu computador lento, pessoal, vem aqui, ó, limpar arquivos de sistema. Quando eu aperto em limpar arquivo de sistema, ele não vai estar apagando agora exatamente. Ele está fazendo o cálculo, ele está calculando arquivos que são desnecessários. Aí olha só o que apareceu aqui para mim, pessoal. Ó. Apareceu a limpeza do Windows Update. Eu preciso apagar esse arquivo? Eu preciso. Sabe por quê, pessoal? Porque o Windows Update, ele baixa arquivos necessários para mim, sim. Mas às vezes ele deixa restos de atualizações que eram para ser apagadas e trocadas por outras, mas ele deixa ainda esse lixo, entendeu? Esse lixo eletrônico. Então, eu deixo marcado sim a limpeza do Windows Update, porque isso são arquivos desnecessários de atualizações. Aí aqui eu tenho o Windows Defender Antivírus, eu também deixo marcado. Aí tem aqui arquivos de log da atualização do Windows, deixo marcado também. Olha só, e não foi mais adicionado nenhum. Se você perceber, aquilo aparece normalmente no na primeira limpeza de disco que a gente fez. Mas se vocês quiserem apagar realmente o que está atrapalhando o seu computador de rodar bem, é apagar os arquivos do sistema, naquela opçãozinha. Então aqui vai aparecer essas opções para você marcar. Então marque limpeza do Windows Update,
marca o Windows Defender Antivírus e arquivos de log de atualização do Windows, certo? Aí aqui eu tenho 3 GB, eu tenho 19 MB, então 3 GB já é uma quantidade de arquivos grande. Então vou sim apagar essa parte. Então aperto OK, excluir arquivos e eu excluo essa quantidade de arquivos desnecessários do meu computador. Pessoal, essa parte é muito importante, eu espero que vocês consigam fazer no computador de vocês. É uma limpeza de disco profunda que eu acabei de ensinar para vocês. E eu espero que dê tudo certo. Então a gente limpa o disco e ele vai estar melhor. Mas sabe de uma coisa, pessoal? A limpeza de disco é sim necessária. Mas e se eu falar para vocês que tem outra ferramentazinha do meu próprio Windows que eu posso fazer a desfragmentação de disco, certo? O que acontece? O meu disco fragmentado, né? O meu disco fragmentado são arquivos que estão posicionados no meu disco. É porque eu vou simplificar aqui. Eles estão posicionados no meu disco de forma desorganizada e de forma que contribua para o mau desempenho do Windows, certo? São más posições gravadas em disco. Então, se eu tenho uma fragmentação em disco, eu tenho a própria ferramenta do Windows que eu desfragmento isso. Ou seja, eu realoco as informações para um local adequado, certo? E eu desloco essas informações que estão atrapalhando o rendimento do meu sistema para um local simples e para deixar desfragmentado, certo? Essa é a explicação básica da desfragmentação de disco. Então aqui, ó, estou fazendo a limpeza, mas aí eu vou aqui, ó, lá nas propriedades de novo, vou fazer isso de novo. Eu vou aqui em disco local C, botão direito, propriedades. Aí aqui em geral eu tenho a limpeza de disco, mas eu quero lá em ferramentas. Em ferramentas eu tenho a otimização das unidades do computador, pode ajudá-lo a funcionar com mais eficiência. Otimizar e desfragmentar a unidade. Então eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, otimizar e desfragmentar a unidade. Então eu aperto otimizar e vai abrir para mim uma abazinha. Nessa janela eu tenho aqui dois discos, né? O disco do local C e o arquivos D. Pessoal, como eu falei para vocês, o disco local C é aquele que contém o sistema. Então eu quero otimizar esse disco na qual contém o meu sistema operacional. Eu quero deixar ele mais rápido, o Windows 10. Então eu seleciono o disco C e vou apertar em otimizar. O que acontece? Ele vai fazer a otimização, ele vai fazer uma execução, certo? E essa execução, pessoal, pode demorar. Pode sim demorar horas, 3 horas, 2 horas, meia hora, 1 hora. Mas aqui, por que não demorou tanto? Porque eu já fiz uma otimização uns dias desses, certo? Eu esqueci da data aqui, mas foi um dia desses. E aí, pessoal, também ajuda na questão que o meu sistema, o meu HD, ele é um SSD. Então, o SSD também me ajuda na limpeza de disco, porque ele é mais rápido. Ele faz a leitura dos arquivos, ele calcula mais rápido. E ele também otimiza mais rápido, porque é um HD que ele é superior, totalmente superior ao HD, certo? Então recomendo demais que vocês comprem um SSD. E aí, pessoal, vocês percebem que aqui não demorou nada, né? Então já deixei otimizado, ó, o meu disco local C. Então façam isso com o disco local de vocês, vai demorar, pode demorar. Primeiro vai ter que analisar também o de vocês, ó. Quando a gente clica aqui, vai ter que analisar. Ele não vai deixar você otimizar. Então analisa, vai demorar muito para analisar. Depois você espera a análise e vai aqui em otimizar, certo? Lembrando novamente, disco local C, propriedades, vem aqui em ferramentas e em otimizar e desfragmentar a unidade, aperta em otimizar e aqui eu seleciono o disco, otimizar e já era, certo? Pessoal, por hoje é só. Essas são dicas, foram dicas rápidas, porque às vezes o vídeo fica muito grande e às vezes é chato também a questão que fica muito longo, né, os vídeos. Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês possam ver esse vídeo novamente para entender o que foi passado aqui. E eu espero que realmente vocês façam esses comandos e essa limpeza de disco e a desfragmentação. E eu espero que o Windows 10 de vocês tenha ficado muito mais rápido com essas dicas. Pessoal, uma boa noite. Foi um prazer enorme estar passando conhecimento